dia, prezados espectadores e prezadas espectadoras. Estamos iniciando mais um jornal alternativo aqui pela TV Pax. Hoje eu vou falar sozinho, porque a pessoa que eu ia entrevistar não pôde vir. Então, e uma coisa interessante é que eu vou começar com 2 orações. E achei interessante porque uma das que eu tinha escolhido, uma oração do Arcanjo Rafael. E aí eu peguei o boletim da Pax, as atividades que a Pax vai ter aqui em outubro, e vocês devem ver o site porque tem muita coisa boa mesmo. Só para falar de algumas coisas boas, já no dia 1º de outubro, sábado agora, às 10 horas, tem com a Carmen Ballesteiro celebração ao dia de São Francisco de Assis e o dia do Anjo da Guarda e de Navaratri. É às 10 horas do sábado agora e a entrada é 1 quilo de alimento. Aí eu vi algumas outras coisas e achei muito interessante que no dia 24 de outubro é o dia do Arcanjo Rafael. Aí eu pensei, bom, se é em outubro agora, pertinho, o dia do Arcanjo Rafael, um arcanjo que eu gosto muito, eu vou começar o nosso programa aqui, a edição do Jornal Alternativo, com a oração que eu queria fazer com vocês, para vocês, do Arcanjo Rafael. Então vamos lá. Querido, em nome de Jesus Cristo, meu coração, invoco as suas bênçãos e proteção, bem-amado Arcanjo Rafael. Querido e bem-amado Arcanjo Rafael, apelo ao Senhor para que eu, Roberto Inácio, a Gláucia, que está trabalhando aqui junto, todas as pessoas que estão aqui na Pax e todas as pessoas que estão assistindo o nosso programa, que todos nós sejamos rodeados, querido e bem-amado Arcanjo Rafael, e envolvidos com seus anjos da divina cura. E que a gente sinta os anjos da divina cura rodeando e envolvendo a todos nós. Arcanjo Rafael, que a divina luz da verdadeira cura seja direcionada sobre todos nós. Arcanjo da cura divina, desejo que a sua luz penetre aqui agora, em cada molécula e em cada célula dos nossos corpos físicos, dos nossos corpos emocionais e dos nossos corpos mentais. Arcanjo Rafael, faça com que a energia da cura divina se manifeste em nós, através de nós, e ao redor de nós. Na força da luz em meu coração, peço que a poderosa luz crística ilumine totalmente os nossos corpos e declaro: a luz da perfeição divina e do poder amoroso de Deus se expressam através dos nossos seres, a tudo perdoando, a tudo libertando e a tudo curando. Querido e bem-amado Arcanjo Rafael, invoco seu auxílio e bênçãos para a cura total dos nossos seres e para a conservação da nossa saúde. Cura-nos, Senhor, cura-nos, Senhor, cura-nos, Senhor. Graças lhe dou, querido arcanjo, por ouvir as minhas preces. Que assim seja. Eu gosto muito dessa oração e eu faço todo dia para mim e para todos os meus parentes e amigos. E hoje para quem está aqui na Pax e quem está assistindo o programa. E eu achei muito interessante que eu li aqui no dia do Arcanjo Rafael. Rafael é responsável pela cura na Terra e por intermédio dele a Terra provê um lar para os homens, os quais Rafael também cura. Rafael é conhecido como médico divino, o que é surpreendente, pois seu nome significa Deus cura.
Então, no dia 24, que é uma segunda-feira, às 15 horas, tem as celebrações na Pax com a Carmen Ballesteros, com a Sloane Lacerda. Vou ver se eu consigo tempo para vir aqui também. Hoje eu vou falar um pouquinho de algumas coisas que eu acho interessantes, inclusive alguns livros, porque eu gosto mais de livros do que as tecnologias que tem por aí, internet, celular, porque eu já li vários artigos falando que a gente evolui mais lendo livros do que simplesmente se fixando nas tecnologias. E eu vou falar um pouquinho também do meu jornal alternativo impresso, que tem 17 anos e eu faço o jornal sozinho há muitos anos, desde o começo, 17 anos. E o que eu acho muito interessante é que antes do jornal eu fiz 12 anos de programas na Rádio Mundial, sempre entrevistando terapeutas e pessoas ligadas à meditação e a várias coisas da espiritualidade. Então, foi muito interessante o meu aprendizado. E, como eu falei que eu gosto mais de livros, vou explicar para vocês. Eu trabalhei um tempo como publicitário, muitos anos atrás, e aliás tinha muita gente muito criativa, muito inteligente, que escrevia muito bem nessa época que eu trabalhei como publicitário. Hoje faz tempo que eu não vejo bons anúncios. Naquela época o Brasil ganhava muitos prêmios em coisas de competição que havia no mundo inteiro. Hoje eu duvido que o Brasil ganhe, porque eu não vejo grandes anúncios, não. Mas o que eu acho interessante na leitura de livros, a minha esposa, na época, a Andréa, ela chegou para mim um dia e disse: Roberto, faz um anúncio para divulgar a minha confecção numa rádio, um programa do Gasparetto. Ela me pediu isso porque ela sabia que eu tinha trabalhado como publicitário. Mas aí eu disse para ela: mas Andréa, fazer um anúncio de uma confecção de roupas femininas para colocar numa rádio com o Gasparetto, que é uma pessoa conhecida como espírita, eu acho que não vai funcionar bem. Aí ela disse uma coisa interessante: não estou querendo fazer marketing, aumentar as vendas, nada disso. O que eu quero é ajudar o centro do Gasparetto, porque eu estive lá e achei muito interessante. Eu digo: então tá bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou assistir o programa dele para fazer o anúncio. Vou ouvir o programa dele. Aí eu ouvi um programa do Gasparetto na Rádio Mundial, que tinha começado também há pouco tempo, e achei interessante que no fim do programa ele deu uma dica de um livro. Aí eu falei para minha esposa: André, o Gasparetto dá dicas de livros no programa dele. Como eu tenho uma livraria, eu acho mais interessante fazer um anúncio da minha livraria com ele indicando livros. E eu percebi que o livro que ele indicava era ligado à espiritualidade. Falei com a moça que trabalhava com ele, ela disse que ele sempre dava dicas de livros de espiritualidade, de yogas terapias, de meditação. Eu, nessa época, não tinha lido nenhum livro dessa área, mas resolvi
falar com a minha esposa para colocar o anúncio da minha livraria e ela concordou. E disse, bom, eu pago durante 3 meses, depois você decide o que você quer fazer. E eu pensei que era um anúncio por semana, né? Aí, quando a coisa começou, o primeiro programa dele, ele deu a dica de um livro, chamava Alegria de Viver. Várias pessoas ligaram para a minha livraria, pedindo mais detalhes do livro que o Gasparetto tinha indicado. E eu falei que eu não tinha lido o livro, então ia ler para dar as dicas para eles. Aí tive que pedir para a editora me mandar o livro, ler o livro rápido para passar para as pessoas que tinham me deixado o telefone. E eu achei o livro muito interessante e achei que aí já podia dar as dicas para as pessoas. Só que aí, em vez de um programa semanal, a minha esposa tinha feito acordo para ele dar dicas de livros em todos os programas dele, que eram 3 por semana. Então, como foram, o acordo foi de divulgação de 3 meses, eu tinha que ler os livros super rápido, né, para indicar para as pessoas. E aí pedi para o Gasparetto me passar com antecedência os livros que ele ia indicar para eu comprar nas editoras e ler para passar as indicações. E achei muito interessante os livros e pensei comigo, puxa, de agora eu só vou ler esses livros, estou aprendendo muita espiritualidade. E de fato, estou com uma tossinha, vou tomar um remedinho para tossinha, para não incomodar vocês, nem incomodar a Gláucia. Esse remedinho é bom, espero que funcione assim rapidinho. E aí, a partir da leitura desses livros, eu me defini, me orientei na espiritualidade e isso me fez evoluir bastante. E eu gosto de falar dessas coisas, né? Porque poucos meses depois também me convidaram para fazer um programa na Rádio Mundial. Eu comecei a fazer o programa entrevistando terapeutas e pessoas que falavam em meditação, espiritualidade. E eu fiz programa na Mundial durante 11 anos, semanalmente. Então, entrevistei muita gente. Depois eu comecei com o meu jornal alternativo impresso, que também acabou dando certo por uma coisa engraçada, porque eu fiz o jornal só para divulgar os cursos que havia na minha livraria e espaço, mas, curiosamente, várias pessoas, depois que eu distribuí 5.000 jornais, várias pessoas ligaram dizendo que queriam assinar o jornal e fazer anúncios. Então, eu comecei a fazer o jornal mensalmente, a cada 45 dias, e hoje já estamos com 17 anos da existência do jornal. Então, nos 11 anos de Rádio Mundial e nos 17 anos do jornal, que dá 28 anos, né? Eu já entrevistei mais de 1.500 terapeutas, homens e mulheres, e recebi sessões de todos que foram entrevistados. Então, conheci muitas terapias e acho que é uma coisa muito, muito interessante para a nossa saúde.
Claro que tem várias outras coisas, né? Medicina, práticas corporais, eu acho que são muito saudáveis, de certa forma, para tudo. Eu estou lendo, como eu estou falando, que eu gosto muito de livros, né? Eu estou lendo um livro de um médico americano, que o nome do livro é Longevidade do Cérebro. Ele se formou em medicina, né, nos Estados Unidos, e foi logo no começo da carreira, ele atendeu uma pessoa que ele achava que era Alzheimer, não sabia o que fazer. Aí ele foi perguntar para os professores dele na faculdade o que ele poderia fazer para ajudar a pessoa, o senhor que estava com Alzheimer. E os professores disseram, para com isso, você não vai salvar todo mundo, você vai matar muita gente. Ele ficou horrorizado. Como é que ele tinha estudado medicina e não era para salvar as pessoas, podia participar da morte delas. Então ele decidiu estudar a medicina ayurvédica, que é a medicina da Índia, né? E voltou para os Estados Unidos, depois de fazer o curso na Índia, e juntou as duas coisas e teve muitos bons resultados para tratamento de Alzheimer e outras coisas. Ele tem uma posição bem diferente nesse livro, Longevidade do Cérebro, e ele fala que é muito importante para tratar as doenças, sejam os idosos ou sejam antes de ser muito idoso, e ele indica alimentação saudável, alimentações especiais para melhorar o cérebro, indica práticas corporais, coisas ligadas ao yoga, que ele também indica como uma prática muito saudável, e é outra coisa que eu pratico há alguns anos e acho que de fato é muito saudável. E outra coisa que ele indica são os exercícios para o cérebro e meditação. Então, eu achei bastante interessante o livro dele, indico para vocês. Não sei se ainda existe, porque o livro que eu li dele é da década de 1990. E eu vou falar umas coisinhas de dois livros que eu gosto muito, que tem bastante aqui na Pax. Um é O Sou Saint-Germain, que foi canalizado, como vários livros do Saint-Germain, foram canalizados pela dona Carmen Balesteiro, a criadora e diretora aqui da Pax Universal. E aqui também tem muitos livros do Yogananda, que eu também sou bastante fã dele, do mestre Saint-Germain. Yogananda era um indiano bastante desenvolvido, e ele foi para os Estados Unidos para indicar, divulgar as coisas indianas para os americanos aprenderem. E foi o primeiro a divulgar e ensinar yoga e muitas coisas indianas para os americanos. E hoje, claro, já faleceu faz tempo, mas muitos dos cursos e palestras que ele fazia, a associação que ele criou foi criando, em cima dessas coisas, os livros que existem dele hoje. E tem uns textos que eu acho muito interessantes. Vou ler um pouquinho só para vocês. Deus nos deu um formidável instrumento de proteção, mais poderoso que metralhadoras, eletricidade, gás venenoso ou qualquer remédio. Esse instrumento de proteção é a nossa mente. Ela é que deve ser fortalecida. Uma parte importante da aventura da vida é dominar a mente e mantê-la controlada em constante sintonia com Deus. Este é o segredo numa existência feliz e bem-sucedida.
É possível conseguir isso quando exercitamos o poder mental, sintonizamos a mente com Deus por meio da meditação. Ele defende e indica muito a meditação como um excelente trabalho para nós. E eu acho que ele tem bastante razão. E no livrinho dele, que chama Viva Sem Medo, tem muitos outros livros interessantes, ele diz muitas coisas interessantes. Aqui uma frasezinha: você é filho de Deus, então o que você tem a temer? Nada. E uma coisa que eu achei interessante, que o Yogananda também diz num livro dele, é que mesmo que a gente esteja com uma doença forte, vá a um médico, e o médico diz que a doença não tem cura e que nós temos poucos meses de vida, vamos falecer logo, o Yogananda diz, mesmo que você ouça isso de um médico, não fique muito preocupado, não. Pense em Deus, se ligue totalmente com Deus e há uma possibilidade enorme de você curar a sua doença. Eu achei isso interessante também, porque várias terapias que eu conheci, eu acabei sabendo que foram desenvolvidas por pessoas que tiveram doenças muito fortes, foram em médicos, e os médicos disseram que a doença não tinha cura, eles iam morrer muito rápido. Eu achei muito curioso que várias pessoas não aceitaram esse prognóstico, começaram a se cuidar, se curaram e aí decidiram desenvolver terapias para ajudar outras pessoas. Por exemplo, o Meir Schneider, que hoje é um grande terapeuta, ele nasceu na União Soviética com muitos problemas de visão, e aos 5, 6 anos os pais o levaram para consultar oftalmologistas, e o oftalmologista resolveu fazer cirurgia nos olhos do Meir Schneider, e aí ele ficou quase completamente cego. Tanto que os pais mudaram da União Soviética para Israel, e lá ele recebia pensão, porque os médicos de lá também acharam que ele nunca ia curar da sua cegueira, quase total. Mas ele dizia, e os pais também diziam que ele não ia se curar, e ele dizia para os pais e para os médicos que ele ia se curar. Criança ainda de pouca idade dizia que ia se curar. E eu li o primeiro livro dele, muito curioso também, que ele contava as dificuldades que ele tinha de leitura, né? Porque quase não conseguia ler, mas ele gostava de ler livros, então lia numa biblioteca, porque aí ele tinha que encostar quase no nariz o livro para poder ler um pouquinho bem de pertinho, porque ele não enxergava quase nada. E ele falava que conseguia ler muito mal uma página de um livro em 4 horas. Aí, como ele ia numa biblioteca, a diretora da biblioteca uma vez indicou para ele um rapaz que tinha falado para ela que tinha feito exercícios para os olhos e tinha melhorado a sua visão. E ela disse, eu sei que o seu problema é muito mais grave que o dele, mas espero que você melhore. Ele disse, sim, eu também espero melhorar.
Aí o Meir foi conhecer o rapaz, que conhecia os exercícios do Dr. Bates. Vou explicar para vocês quem foi o Dr. Bates. E aí ele começou a fazer os exercícios e fazia assim com muita vontade para se curar. Ele fazia 8, 9, até 10 horas de exercícios por dia e em menos de um ano ele recuperou totalmente a sua visão e se transformou num grande terapeuta, porque ele fez muitos exercícios, né? Ganhou muita consciência corporal. Então criou o self-healing, que é a autocura. E ele vem várias vezes por ano para o Brasil para dar os cursos dele. E eu conheci, achei muito interessante ter conhecido uma pessoa que se curou da cegueira com exercícios. Eu conheci os exercícios no livro dele, depois em outros. Comecei a fazer os exercícios, achei interessante porque eu também comecei a usar óculos quando tinha 6 anos de idade. E conheci algumas terapeutas visuais também. A Sylvia Lakeland foi outra que tinha morado no Brasil, mas depois tinha mudado para Lisboa. E lá, quando a mãe dela faleceu, ela se sentiu muito mal emocionalmente e ela, em poucos dias, ficou quase cega também. E ela me contou que isso era uma coisa que o Meir Schneider e outros terapeutas divulgavam, que as emoções influenciam muito a nossa visão. Aí eu lembrei de uma frase que eu conhecia de quando era garoto, adolescente, que ouvi muita gente falar: fiquei cego de raiva. E de fato, se a gente tem muita raiva, a gente fica com problemas de visão e vários outros problemas, né? Então, é uma coisa engraçada. Eu também conheci a Sylvia, porque ela foi em vários oftalmologistas da Europa, de todos os países, e ela me contou que todos disseram que ela nunca ia recuperar a visão. Aí, uma vez, ela foi não era uma peça de teatro, era um show de música, e ela andava para enxergar um pouquinho com um binóculo grandão, e sentada no teatro, né? Aí uma moça do lado dela disse: a senhora deve ter problema de visão muito grande. E ela disse: obrigado, foi a primeira pessoa aqui em vários meses que percebeu que eu tenho problema de visão. Aí a moça disse: olha, eu ouvi falar num senhor que mora nos Estados Unidos que faz tratamentos para visão e tem bons resultados. A Sylvia adorou isso e pediu contato para a moça disse que não tinha o contato dele, só tinha o nome, que era Meir Schneider. Aí a Sylvia voltou para casa com a moça que era a protetora dela, que andava com ela para segurá-la andando sem visão, né? E aí, quando chegaram em casa, a Sylvia pediu para ela procurar com o nome do Meir Schneider se achava alguma coisa dele. Acharam um site dele. Aí a Sylvia disse um texto para a ajudante dela para mandar para o Meir, que no dia seguinte elas iriam ver se ele respondia. Curiosamente, 15 minutos depois, chegou um e-mail do Meir para elas. E ele dizia que podia ajudá-la, sim, a melhorar muito a visão. A Sylvia ficou
adorando, porque depois de ouvir muita gente dizer que ela nunca recuperaria a visão, ela recebeu um e-mail de uma pessoa dizendo que podia ajudá-la. Ela ligou para ele, outro e-mail para ele dizendo que iria aos Estados Unidos para que ele cuidasse dela. Aí ele falou, não, eu vou para Londres daqui a 2 semanas, como a senhora está em Lisboa, a senhora vai para lá, eu atendo a senhora e a senhora assiste o curso que eu vou dar lá. Ela fez isso, começou a fazer os exercícios, ela também fazia 3, 4 horas de exercício por dia. Também em menos de 1 ano, ela recuperou a visão e aí veio para o Brasil e resolveu ser terapeuta visual para ajudar as pessoas com problemas de visão com a terapia que ela tinha aprendido. E, de fato, ela ajudou bastante gente. Agora ela foi para Israel, está morando em Israel. E, finalmente, a terceira pessoa que eu conheço que curou a sua cegueira com os exercícios e que também ouviu vários médicos dizerem que nunca ele ia curar a sua cegueira, ele contou uma história que eu achei terrível. Ele fez um transplante de fígado, melhorou do problema, mas dali a alguns meses teve tuberculose, tomou os remédios, melhorou da tuberculose, mas uns poucos meses depois teve uma pneumonia, foi no médico da tuberculose e o médico disse, vou dar remédios de tuberculose para você, já que você teve tuberculose. Ele estranhou porque outro médico tinha dito que era só pneumonia, que é bem mais simples que tuberculose, né? Mas ele tomou os remédios que o médico indicou e 15 dias depois, quando ele acordou, não estava enxergando nada. Foi no oftalmologista e o oftalmo disse que provavelmente ele tinha tido problema de cegueira por causa de remédios muito fortes que ele tinha tomado. Ele foi no médico que indicou os remédios e o médico disse que alguns remédios são muito fortes e às vezes criam problemas para os pacientes. Aí ele ficou apavorado, mas como era ligado à Fraternidade Branca e também frequentava centros espíritas, embora todos os médicos tenham dito que ele nunca recuperaria a visão, ele me falou na entrevista que ele ia se esforçar para recuperar a visão. E aí, poucos meses depois, ele ganhou de uma cliente que ele atendia com o trabalho dele, um CD de exercício para a visão da Sylvia Lakeland. Esse senhor Reinaldo, ele é de Santos, né? E aí ele me contou que ia para a praia todo dia, tivesse chovendo ou tivesse sol, levava um aparelhozinho de ouvir CDs e fazia os exercícios, em 9 meses recuperou a visão. Eu achei isso muito interessante, porque ele também resolveu fazer cursos de terapia visual do Meir e hoje está trabalhando em Santos, embora ele já tenha uns 75 anos. Está trabalhando como terapeuta visual. Então, eu acho que é muito interessante a gente, mesmo tendo doenças graves, ter vontade de realmente se curar. E os exercícios dos olhos tem no yoga, né? Tem no Qigong, que é a base da medicina chinesa.
E um médico americano, na época, no século XIX, né? Não havia as especialidades que tem hoje em medicina, mas ele fez o curso de medicina e resolveu ser oftalmologista. Estudou um pouco o que existia na época de tratamento de visão, ficou meio na dúvida e, curiosamente, ele também, sem conhecer o yoga e o Qigong, ele foi criando alguns exercícios para melhorar a visão e ele percebeu que as emoções também prejudicam a nossa visão. O nome dele era William Horatio Bates. E ele teve muitos bons resultados com os exercícios, mas foi super criticado pelos médicos oftalmologistas e pela Associação de Médicos Americanos, porque ele dizia que exercícios ofereciam melhor resultado para a visão do que os óculos. E a Associação de Médicos caiu de pau nele, dizendo que ele era charlatão. E o que eu achei muito engraçado é que um dos escritores que eu mais admiro, Aldous Huxley, um francês, eu li que aos 15 anos ele tinha muitos problemas de visão, quase não conseguia ler, fez muitos tratamentos, mas não se curou. Aos 35 anos ele estava muito mal. Aí um amigo dele disse que tinha tido bons resultados com o tratamento do Dr. William Bates. Então ele foi fazer o tratamento com o Dr. William Bates e também se curou. Foi nos oftalmologistas e os oftalmologistas disseram que aquilo era charlatanismo. Ele achou um absurdo, como ele tinha se curado e os caras criticavam o outro médico. Aí ele escreveu um livro, A Arte de Ver, onde ele conta tudo isso. Então, eu conhecendo essas coisas, comecei também a fazer os exercícios, orientado por terapeutas e lendo livros do Dr. Bates, do Meir Schneider e de alguns outros. E eu fui fazendo os exercícios para os olhos, porque eu comecei a usar óculos com 6 anos de idade. Então já usava há uns 50 anos, comecei a fazer os exercícios e senti que estava melhorando. E aí eu comecei a escrever os exercícios para orientar algumas pessoas que tivessem problema de visão. E pouco depois eu conheci esse óculosinho, que não tem grau, é um óculos de furinho, que também trabalha bem os músculos oculares. E eu achei interessante, porque foi criado por um físico mexicano, porque ele fazia os exercícios do Dr. Bates, e tinha um exercício que ele achava difícil de fazer, que era enrolar bem um papelzinho para fazer leitura assim, com um exercício para os olhos. Então ele era físico, ficou pensando, puxa, será que eu invento alguma coisa que substitua esse exercício e tem os mesmos resultados? E aí ele criou esse óculos de furinho, que também é um bom exercício, mas a gente usa 1 hora por dia, meia hora de manhã, meia hora à tarde ou à noite, lendo ou vendo computador, né? E também ajuda a melhorar a visão.
E eu fazendo os exercícios e usando um pouquinho os óculos, melhorei a minha visão, fui escrevendo um livretozinho para passar para as pessoas. Aí depois um amigo disse que estava fazendo os óculos furadinho para eu escrever um livro. Então eu já estava com um resultado muito bom, já passei a não usar óculos de grau e fiquei mais de um ano sem usar óculos de grau. Mas aí tive um probleminha que eu percebi que também era emocional. Depois que meu pai faleceu, poucos dias depois eu senti que a minha visão tinha piorado. Voltei a fazer os exercícios, levou mais alguns meses, mas eu melhorei e agora já tem uns 5 anos que eu não uso óculos de grau. E aí eu desenvolvi bastante o livro Yoga para os Olhos, que tem os exercícios para os olhos e várias outras coisas que são boas para melhorar a visão e a nossa saúde em geral, como meditação, práticas corporais, como o yoga e alguns exercícios do Qigong que eu também conheço, eu também faço. Então, eu tenho divulgado um pouco os óculos e o livro Yoga para os Olhos no meu jornal e pela internet, e várias pessoas têm me ligado, passado e-mail, dizendo que fazendo os exercícios também melhoraram bastante. Hoje me ligou logo cedo um senhor dizendo que vários amigos tinham dito para ele que tinham melhorado a visão fazendo os exercícios do meu livro do Yoga para os Olhos, usando um pouquinho o óculos. Então ele está com 75 anos, com problema de visão, resolveu também me pedir o óculos e o livro. E eu espero que ele tenha bons resultados também. Então eu gosto de divulgar essas coisas que são boas para a nossa saúde. E meditação com certeza é uma coisa muito boa para a nossa saúde física, mental e espiritual. Tem uma coisa que eu senti um pouco de dificuldade, eu ouvi muitas pessoas também falarem isso, que para fazer 20, 25 minutos de meditação de manhã e no final da tarde, começo da noite, mais outro tanto, às vezes a gente não tem tempo e tem alguns probleminhas. Mas depois, assistindo um curso de uma médica neurologista, ou seja, trabalha com o cérebro, e homeopata, doutora Denise Menezes, ela falou uma coisa que eu achei muito interessante. Ela disse que estava trabalhando bastante, atendendo bastante pessoas, porque além de neurologista, ela é homeopata também. E não estava tempo para fazer meditação, que ela gostava muito e dava cursos, né? Inclusive deu cursos para muitos médicos que agora estão usando, como ela já usa há muitos anos, a indicação da meditação para pacientes. Vários médicos, ela me contou que vários médicos fizeram curso com ela, também estão usando a indicação da meditação, ensinando para pacientes usarem. Mas a doutora Denise falou uma coisa interessante nesse curso dela que eu assisti, que como ela não tinha tempo para fazer a meditação, ela começou a fazer o seguinte: depois do atendimento, ela fazia 3 minutos de meditação. E atendia outra pessoa, quando acabava o atendimento, fazia mais 3 minutos de meditação, e fazia assim o dia inteiro, e ela sempre atendia 8, 10 pessoas. Então,
fazendo várias vezes 3 minutos, ela disse que o resultado era muito bom. Então eu achei isso interessante e estou querendo também começar a praticar das duas formas, uma vez por dia de 20 minutos e algumas vezes de 3 minutos para eu ver o resultado. Agora, eu quero dar uma outra indicação para vocês, que uma terapeuta amiga minha, Suzy Reigado, ela morava em São Paulo, atendia em São Paulo, mas mudou para Indaiatuba e resolveu ser terapeuta lá, mas agora ela voltou para atender um dia por semana em São Paulo, onde ela atendia, que é no Centro de Terapias Naturais, na rua Serro Corá 2367. E eu vou várias vezes ser atendido por ela, que faz massagens, acupuntura, leitura de tarô, de numerologia. E agora, no dia 8 de outubro, ela vai fazer um evento lá no espaço dela em Indaiatuba e me convidou para fazer um workshop do yoga para os olhos. E pediu para eu indicar outras pessoas. Eu falei com a Maiara, que dá o curso de yoga do riso aqui na Pax Universal, às sextas-feiras, às 11 horas, e a Maiara também vai para lá para participar. E vai ter várias coisas interessantes. Tem um terapeuta que é comunicador também da Rádio Mundial, e o nome do evento é Humor com Desenvolvimento Humano. E vai ter tarólogos, numerólogos, workshop de comida natural, terapia intuitiva, aula de yoga do riso, né? Constelação sistêmica, diksha e yoga para os olhos, que vou dar. Se vocês quiserem participar, no dia 8 de outubro, né? No sábado da próxima semana, vocês podem me ligar que eu dou os dados para vocês entrarem em contato com a Suzy, saber de tudo sobre o evento e como se inscrever para participar. Indaiatuba fica perto de Campinas. E o investimento vai ser só de R$60. Se vocês quiserem mais informações, vocês podem me telefonar aqui para São Paulo, no 3063 1115, e eu falo os dados da Suzy Reigado para vocês. Ou podem me enviar e-mail para o j.alternativo@ol.com.br e eu passo para vocês as informações. E também, se vocês quiserem conhecer e adquirir o livro Yoga para os Olhos e os Óculos, também podem me telefonar para esse telefone que eu disse, 3063 1115, ou enviar e-mail para j.alternativo@ol.com.br e eu passo informações sobre o Yoga para os Olhos e também sobre o meu jornal impresso, Jornal Alternativo, e eu estou fazendo a divulgação do jornal agora, inclusive pela internet, enviando para 162 mil e-mails. Então, quem quiser fazer anúncios, além do jornal impresso, né, que eu já mostrei para vocês, vocês vão ter o anúncio de vocês sendo enviado para 162 mil e-mails. Então, vamos falando, que eu gosto de divulgar as coisas boas e, como eu já disse, vocês precisando de terapeutas, eu posso indicar vários muito bons para vocês,
como os vários que eu estou entrevistando aqui na Pax TV toda semana, algumas poucas semanas como esta que a pessoa entrevistada não pôde vir, então eu que faço o programa sozinho. Mas desejo também que vocês venham na Pax, porque as atividades são muito boas, né? E, como eu falei, tem, né, o boletim da Pax e tem o site também, né? Para vocês verem a programação. O site é www.pax.org.br e aí vocês podem ver a programação e, se gostarem do Arcanjo Rafael, tem no dia 24 a celebração da data dele, né? No dia do Arcanjo Rafael, no dia 24, segunda-feira, às 15 horas, com a Carmen Ballesteiro. Aí, provavelmente, nós nos encontraremos aqui pessoalmente. Muito obrigado pela atenção de vocês e, quando quiserem conversar comigo, fiquem à vontade telefonando ou mandando e-mail. Muito obrigado e até a próxima semana. Fiquemos todos